A presidente Leila Pereira estará presente no Maracanã ou será que o ambiente está hostil demais para a presença da presidente? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Luísa, PVC, Mussete, Danilo Lavieri, amigos do canal UOL. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Vou equilibrar um pouco a discussão a respeito do clássico, né? Trazer um lado aqui para o lado de cada Dutra, para falar um pouco sobre o lado carioca disso tudo. Fato é, quem sabe até melhor que eu sobre a situação da Leila, inclusive é Danilo Lavieri, que publicou a nota hoje um pouco mais cedo, né? Mas a informação que a gente tem, né? Nós, coletividade, o UOL Esporte, é que a presidente dessa vez não vem para o Rio de Janeiro para acompanhar esse jogo em loco, né? E é interessante que eu lembrei diretamente do jogo do ano passado, no qual, obviamente, a Leila veio, ainda era a gestão Landim, mas a Leila foi até muito bem recebida aqui no Maracanã, parou ali perto da Flamureta, tirou foto com a torcida do Flamengo, mandou coraçãozinho para a arquibancada, então era um ambiente completamente diferente, mas como o Danilo relatou aí, também teve uma ressalva dela em relação a uma situação ocorrida com o governador Cláudio Castro, tal, que ela precisou passar no meio da torcida do Flamengo para acessar o camarote. Então, fato é, como o Danilo publicou aí, a presidente não vem para o jogo aqui, então nesse ambiente em que ela tem nitroglicerina pura aí nessa relação dela com o BAP, presidente do Flamengo, eles acabaram se encontrando presencialmente, inclusive ontem na reunião lá na Conmebol sobre as semifinais e a final da Libertadores, mas então, desta vez, ela não virá para o jogo aqui de domingo, 4 da tarde, Maracanã, vai acompanhar à distância esse confronto. Então, mais um elemento aí nessa discussão sobre a relação entre os dois, né? Não só entre institucionalmente, né, os clubes, mas entre os dirigentes. Então, como o Danilo publicou, a gente está reforçando aqui essa mudança de planos e também que me remeteu à relação com o John Textor, né? Que a Leila também não apareceu aqui no Rio de Janeiro quando estava naquela rusga lá com o Textor, então nos jogos contra o Botafogo ela também não vinha para cá. Então, vai se fazer em loco aí, não vai ser, né? Vai acompanhar a distância, vai fazer o home office aí para acompanhar esse jogo domingo, jogo importantíssimo pelo Brasileirão. Danilo, você publicou essa notícia, essa informação no UOL Esporte pouco mais cedo, né? Leila está se sentindo insegura ou não tem segurança o suficiente? E essa segurança, inclusive, vai ser reforçada, daqui a pouco o Igor conta pra gente, lá depois desse clima, né, bélico que foi criado em torno dessa partida. Pois é, eu tinha conversado com o pessoal do Palmeiras e tal, e aí soltei a notícia, e pouco depois, eu estava aqui a caminho para cá, entraram em contato comigo para falar, veja bem, não é questão de segurança, a Leila está desconfortável, acho que a Leila não gostou muito da imagem de, ela está com medo e tal. Porque Leila Pereira não sente medo, exato, né, gente? Ela não gosta dessa relação, e tudo bem, eu entendo. O que tentaram argumentar comigo é que ela estava desconfortável, porque ela representa o Palmeiras como instituição, se não há relação institucional com o Flamengo, não faz sentido ela ir. Só que eu lembrei de outros casos, inclusive na época em que Palmeiras e São Paulo eram rompidos, quando ela foi para o Morumbi e tal. Enfim, fica só o registro aqui sobre essa diferença entre insegurança e desconforto e tal. Eu conversei com outras pessoas que falaram sobre segurança, outras pessoas falaram sobre desconfortável, que seja. O fato é que ela não vai. A gente vai lembrar desse caso do Castro, o Igor falou por cima um pouquinho, né, que ela teve que passar no meio da torcida porque ela queria ir para o camarote do Palmeiras, o Castro não deixou, e na época, vamos lembrar o contexto, um pouco antes, no jogo da Copa do Brasil, o Castro tinha vindo ao Allianz Parque e tentou entrar no vestiário com o filho dele, ao lado do Marcos Braz, que na época era diretor do Flamengo. Foi no dia do jogo da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Que o Palmeiras ganhou 1-0 gol do Luiz e o Flamengo começou... Exato. Eliminado. E aí, depois de um certo bate-boca, um certo desconforto, para usar a palavra, o Cláudio Castro acabou sendo autorizado a entrar, mas o filho do governador não. E pouco depois o Palmeiras foi jogar no Rio e aí a Leila encarou aquilo como uma retaliação. E neste momento, além de tudo isso, né, eu acho que ela não iria hoje, neste jogo, na Flamureta, como disse o Igor. Eu acho que ela sabe que o clima não está dos melhores. Ela brigou com o BAP, está na questão da Libra. Personalizaram muito a briga Libra e Flamengo no Palmeiras, quando é uma briga muito maior, né? Mas, enfim, a Leila virou a cara dessa briga. Ela atacou o BAP e foi atacada de volta pelo BAP na entrevista do UOL. Então, ela sabe que o clima não está dos melhores e preferiu ficar em São Paulo. O que é curioso, porque, normalmente, a Leila não liga muito de estar nos focos das brigas. Mas é que, assim, eu acho que a palavra desconforto, ela cabe melhor do que insegurança mesmo, por conhecer o Maracanã. O Maracanã não te provoca insegurança. Você vai entrar no Maracanã, a presidente do clube vai entrar pelo portão da Avenida Ripelé,
vai entrar no portão ali, portão 2, Igor, vai entrar, vai estacionar o carro ali dentro, vai caminhar. Portão 2. Com o seu segurança, inclusive, eu presenciei essa cena no jogo contra o Fluminense. Ela esteve aqui, enfim, eu conversei rapidinho, uma questão à época, eu estava para tirar dúvidas, foi na ocasião também do julgamento do Dudu, então ela andou vindo bastante para o Rio, e ali ela fazia aquele trajeto, ela entra no estádio, no mesmo local onde as delegações, os times, né, descem do ônibus e vão, então é naquele ambiente ali que a presidente acessaria o campo e tal, e aí acho que é a questão mesmo, como vocês estão comentando, né, de estar no gramado, não sei se ela iria de novo no gramado, ficaria à beira do campo para aquecimento, aquela situação pré-jogo, ou vai direto para o camarote, enfim, esse é mais ou menos o que... Quem conhece o Maracanã sabe do que eu estou falando, né? É mais ou menos por onde a presidente passa. Não, acho que ficou claro, não é uma questão de desconforto, não é sobre que ela está com medo de algo acontecer com ela. O Maracanã dá total segurança. Boa. Vamos para o intervalo, minha gente? A gente volta falando do Flamengo, então, em 3-0 para cima do Botafogo. Igor estava lá, a gente vai analisar essa partida também. E aí, fazer as projeções, né? O que será que pode acontecer no domingo? Então, fica aí com a gente. Ó, o PVC muito gentil, pegou cafezinho pra mim. Obrigada, viu, PVC? Vou fazer uma coisa aqui. Você pegou pro Danilo? Não. Pegou. E eu vou ensinar um negócio pra vocês. Não querendo, né, falar que eu vou ensinar, mas quando pega café, tem que fechar a tampinha ali, senão o café fica frio, PVC. O professor Danilo Lavieri. Professor de la Casa de Papel. Tá bom. Eu já fui numa festa de fantasia de Casa de Papel. Do professor? Ele usava óculos assim, não usava? Ele usa óculos assim, na época eu tinha um cabelo um pouco maior, eu pus o sobretudo, eu fiquei parecido. Você precisou de fantasia? Então, só o sobretudo. E ainda tinha uns amigos meus que foram vestidos com a cara de bandido lá, dos caras que invadem o Banco Central de Madrid. Tem umas fotos boas aí, viu? Esse negócio foi uma febre, né? Foi uma febre. As primeiras temporadas eram boas, depois não gostei mais. Mas eu já fui chamado de professor de Casa de Papel e de logotipo do Zé Delivery. Isso aí tá precisando de uma publi, né, pra você? Nossa, uma publi. Não cairia bem? Uma cervejinha gelada de vez em quando já tá bom. Cerveja de graça, não precisava nem pagar a publi. Tá facinho, Danilo, gente. Já viu, Marcas? Tá facinho. Olha, Musete no café. Essa é nova pra mim. Hein, Musete? Que é isso, hein? Véio? Isso é pra sobreviver a uma noite de vitória na Vila Belmiro. Ele foi lá na casa do Samir e pegou um cafezinho que o Samir fez na hora. O que uma vitória não faz, né? Num clássico, a noite não tem fim, a noite é uma criança. A noite foi longa, Lu. A noite foi longa, comemoração, jantarzinho. Tô vendo. Pedi pra minha digníssima falar, tá chegando o intervalo, traz um cafezinho pra mim. Entrou só a portinha da família Adams aqui. Muito bom, muito bom. Pessoal, deixa eu ver as mensagens de vocês. Deixem likes, hein? Vamos subir os likes aqui. O Vitor de Menezes mandou um superchat. Falando daqui do advogado do Palmeiras na Libra, que a gente já conversou aqui ontem sobre o André Sica também. Não tem como o Palmeiras não ser personificado na Libra. O advogado do Palmeiras é o advogado da Libra, é o clube que mais tem voz. Visão dele aqui, que é uma visão do Flamengo também, né? O BAP falou isso na entrevista para o Rodrigo Matos. Os 3 advogados que estavam na antessala da desembargadora Lúcia Helena Passos 2 dias atrás eram o advogado do Atlético, o advogado do Vitória e o advogado do Grêmio. É verdade que o André Sica é advogado da Libra e do Palmeiras, é verdade. Mas os 3 que foram tentar derrubar a liminar anteontem foram os 3 do Vitória, do Grêmio e do Atlético. O escritório do Sica também ficou grande a ponto dele ter feito a SAF do Bahia, a SAF do Bragantino, a SAF do Cruzeiro. Isso aí, quem mais está por aqui? O Ezequiel. Luísa, não esquece de mostrar o áudio do VAR Flamengo e Botafogo. A gente vai mostrar, gente. Ricardo o Bragantino foi beneficiado neste jogo e no jogo anterior contra o Grêmio. De onde ele tirou essa ideia? E o Fabrício Brandão... Nossa, é verdade, né? O Bragantino teve um pênalti escandaloso marcado contra o Grêmio. Tinha esquecido disso. Estamos voltando à contagem regressiva aqui da minha chefa. A do Cracão, como é que é? Fala, tu é Cracão, né? Voltamos. Eu nem sei o que o Danilo tá falando. Gente. É o Marlon, que você não viu, virou meme, pô. O Marlon, jogador do Grêmio. Não, eu vi tudo que ele falou, o desabafo dele depois do jogo. Tu é Cracão, né? Continua assim, aquele jeitão gaúcho. O Igor estava lá, vamos ouvir o que o Igor traz de bastidores, mas antes quero ouvir o Musete sobre essa partida, em Flamengo 3-0 para cima do Botafogo. Um jogo ali que o Flamengo começou dominando, né? Mas ainda tinha uma certa dificuldade de acelerar, de conseguir fazer os gols, mas uma hora os gols começaram a sair, começa nos pés do Arrascaeta, que faz uma bela jogada ali para o Pedro completar para as redes e depois acaba em 3-0. Luiz Araújo e Plata também fazendo gols. Vamos ver aí os melhores momentos, galera? Cadê os melhores momentos? Temos? Não temos? Não sei se temos.
Mussete, como é que você viu esse jogo? Pela TV. Foi o Arrascaeta, jogadaça pro Pedro. Um jogo meio enroscado, e aí parte dos craques, né? Arrascaeta pro Pedro, depois tem Pedro para Luiz Araújo. E o banco também ajuda demais o Flamengo, né? Pulgar entra muito bem, nem parecia que estava fora há 3 meses. Cebolinha entrou bem, o Plata entrou e fez gol logo na sequência. Carrascal entrou dando assistência. Então o Arrascaeta destravou tudo ali pro Pedro. Depois o jogo foi ficando mais à mercê do Flamengo, do jeito que ele queria, com seus destaques individuais. Para mim, a Arrascaeta tem a grande jogada do primeiro gol, que é fundamental para destravar o Botafogo, mas o Pedro foi melhor em campo. Partidaça dele. E é uma bela jogada também. Igor, você estava lá, né? Traz os bastidores pra gente. É dessa prévia do jogo de domingo. Pois é, do ponto de vista do Flamengo, foi importante ter devolvido, né, em termos de diferença de gols, a derrota do ano passado para o Botafogo, né? A torcida do Botafogo, inclusive, fez um mosaico provocativo. Achei até bem bolado, né, do ponto de vista alvinegro, dessa questão de mencionar lá a situação do... levou de 4 e pediu o fair play financeiro. Claro que essa discussão é muito mais profunda do que uma goleada em si, mas achei saudável, achei interessante essa troca de farpas aí, essa trocação boa, provocação sadia. E foi o dia do Flamengo, nesse caso, né? Não foi aí, vamos ver, no nível de comentário típico de torcedor exigente e tal, assim, não foi aquela atuação que o Flamengo atropelou, que o placar eu acho que poderia ter sido um pouco maior, até pela situação da discussão do pênalti, mas não foi uma atuação em que o Flamengo colocou completamente o Botafogo na roda, aquele atropelo que a gente viu em outros jogos, sei lá, tipo Vitória, Juventude, Fortaleza, os atropelos que o Flamengo deu nesse ano. Mas foi uma vitória muito segura, muito tranquila, demorou um pouquinho para engrenar, mas a partir do momento que foi destravando os gatilhos aí, o Flamengo teve mais à vontade para construir a vitória. Olha esse passo do Pedro aí para esse gol do Luiz Araújo, um negócio realmente absurdo. E o Pedro dando uma resposta importante, né? Depois dessa sequência de jogos em que ele ficou tanto no banco quanto acabou sendo sacrificado por conta da expulsão lá do Danilo, logo aos 13 minutos contra o Bahia. Então, o Felipe Luiz foi muito questionado sobre isso na coletiva e reforçou que vai ficar com as suas convicções. O Pedro... o campo fala, né? Aquele dilema, aquela máxima que o Felipe usa sempre, e inclusive defendeu como se a gente, imprensa, rede social, estivesse tratando o Bruno Henrique como um jogador que não sabe fazer gol, né? Nessa ânsia para ver o Pedro por mais minutos em campo. Então o Felipe se defendeu as convicções dele nessa alternância de jogadores no ataque, mas Pedro ontem acho que deu um recado contundente para o treinador, né? Acho que não no nível de rispidez, obviamente, mas acho que deu um recado que precisa, de fato, de uma sequência para que o Flamengo, que tem dificuldade de fazer gols nos últimos jogos, estava com essa margem econômica aí, fez 2 contra o Corinthians, mas foi num jogo complicado, faltou gol contra Vasco, faltou gol contra Cruzeiro. Então, nessa fase aguda do campeonato agora, o Pedro deu um recado importante na minha percepção, e o Felipe Luiz, a gente vai ter que entender se ele vai dar mais ouvidos ao que o Pedro tem dito, tem falado via campo, para dar mais minutos para ele, para dar uma consistência maior na sequência de jogos aí do atacante nesse momento relevante da temporada. Então, algumas questões muito importantes para esse Flamengo, muito além de só, entre aspas, né, só ter vencido o Botafogo por 3-0 no tapetinho do Nilton Santos. E o Pedro disse em campo, o Felipe Luiz disse depois do jogo. Vamos ouvir. É um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem, e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. O campo fala, Danilo e PVC. Eu acho que assim, no mundo mais ideal... Mais ou menos, né? No mundo ideal... No mundo ideal, eu depois... Vamos ver o que é o mais ou menos do Igor. Mas, por que, Igor? Fala aí, mais que é o ou mais menos. ou menos? O que você quis dizer com mais ou menos? São eles mesmos que se mantêm em campo, mais ou menos, né? Porque, assim, às vezes é ele que vai colocar o Plata. Exato. Quem vai escalar é ele. Quem vai colocar o Plata no ataque contra o Cruzeiro vai ser ele. Enfim, eu entendo o que ele quer dizer no sentido de cobrar desempenho dos caras em campo e, tipo, se você estiver jogando muito, eu não vou te tirar. É meio que isso que eu acho que ele quer dizer. Mas De quem que era a frase, jogador que se escala? De quem que é, PVC?
Não, muita gente fala isso. É meio que comum. Né, tá. Eu acho que no mundo ideal, se você olhar o elenco que tem o Flamengo, eu, como treinador, faria de tudo para escalar Arrascaeta e Pedro juntos. Porque, para mim, são dois craques. Que o jogo pode estar amarradaço, o Arrascaeta vai achar uma bola e o Pedro tem um poder de finalização que é E foi o que aconteceu ontem no primeiro gol. Exatamente o que aconteceu ontem para abrir a lata, que o primeiro gol é sempre mais difícil, né? 3-0, o difícil é fazer o primeiro, depois fica um pouco mais fácil, normalmente. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz devia fazer de tudo para escalar os dois. Se ele tentar e chegar à conclusão que não dá, o Pedro não dá a pressão na saída de bola que eu imagino, ou se eu tiver o Pedro e o Arrascaeta, eu vou ter dois jogadores que não vão conseguir fazer recomposição do que o meu time precisa. Beleza, mas aí é um pouco... Ele fala das convicções dele de jogo e tal. Eu acho que a técnica dos dois, quando eles estão no melhor momento, é algo que nenhum outro time tem. O Pedro, no bom momento, o Pedro Prime, para usar a gíria do momento, não existe ninguém no Brasil que joga que nem o Pedro Prime. Não existe. Assim como o Arrascaeta. O Arrascaeta, o ano passado, ele deu uma queda. Vitor Roque Prime não é Pedro O Vitor Prime. Roque, no momento, está melhor que o Pedro, mas o Pedro Prime é Pedro. É um negócio, para mim, diferente. O Vitor Roque é mais físico. O Pedro é técnica, para mim. Acho que é diferente. Eu acho que a questão central para ele é a pressão. Por isso que ele falou todas as fases do jogo. Aí é algo que o Felipe Luiz já falou diversas vezes, né? Inclusive naquela bronca lá, ele fala muito sobre atitude, né? Sobre a postura. E eu acho que ficou muito difícil dele tirar, depois da atuação do Pedro de ontem, que foi bem em todas as fases do jogo, como disse o Felipe, é muito difícil ele não escalar o Pedro contra o Palmeiras. Mas talvez ele pensasse em não escalar o Pedro contra o Palmeiras, porque ele vai precisar de mais pressão. E o Bruno Henrique pode dar essa pressão. Então, talvez ele tivesse pelo amor de Deus, eu quero pôr você, mas pressiona. E o fato dele ter jogado na quarta-feira à noite, talvez significasse, na cabeça do Felipe Luiz, acho que não significará, mas talvez significasse, antes do jogo de ontem, que ele vai pressionar aqui agora, e aí eu vou descansar contra o Palmeiras, que eu preciso da pressão que o Bruno Henrique vai dar. E aí ele vai jogar contra o Racing. Então... O Felipe também falou ontem uma coisa, o Felipe Luiz também falou ontem uma coisa que é justa, que a gente fala, todos nós aqui falamos. Às vezes as pessoas se medem as outras pessoas pela própria régua, né? Sempre, né? Nem sempre, nem todo mundo mede os outros pela própria régua. A gente olha o mundo com as nossas lentes. Mas não necessariamente olhando que você vai fazer uma coisa porque você está pensando naquela vantagem futura, porque eu estou pensando naquela vantagem futura. Acho que estamos falando de coisas diferentes. São coisas... O que o Felipe Luiz falou ontem, ele falou, eu estou aqui pensando no bem da equipe e pensar no que é melhor para o time, porque tem jogadores que às vezes estão em melhor fase, outros em fase pior. Eu também tenho minhas melhores fases e minhas fases piores. Que é verdade, ele vai acertar, em outras palavras, ele vai acertar e vai errar. Total. E ele é cobrado toda vez que ele erra e perde um jogo. Eu acho que a gente tem que colocar na equação o planejamento para uma semana bem complicada, né? Porque, você vai jogar com o Palmeiras, depois tem um Racing, no Maracanã, precisando fazer o resultado, porque depois você viaja para a Argentina. Só que você também não pode perder ponto para jogar com o Palmeiras. E o Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras tem, eu acho que um compromisso um pouco mais fácil, tecnicamente falando. A LDU, para mim, é mais fraca que o Racing, só que vai para altitude, viaja, a logística é um pouco pior para o Palmeiras. Então, o Palmeiras também tem essa questão. Então, acho que o fato de o Palmeiras ter conseguido essa vantagem deixa esse conforto um pouco mais, e o Flamengo perdeu esse conforto. Vai ter que jogar os 4 jogos de uma maneira diferente do que o Palmeiras. O Palmeiras pode administrar, por exemplo, um empate contra o Flamengo, ou, de repente, um empate com o Cruzeiro. O Flamengo não, o Flamengo vai ter que ganhar. É uma pressão maior, né? A gente vai falar sobre essas projeções para os próximos jogos e também desse jogo de domingo, né? Eu tenho quantos minutos para ir pro break, minha chefa, Steph? 1 minuto, então eu vou ter que ir agora, porque eu queria ouvir o Mussetti sobre Pedro. Será que a bronca do Felipe Luiz teve um efeito muito positivo no Pedro? Tenho essa opinião, mas eu queria ouvir vocês. Mas antes, vamos pro intervalo e a gente segue falando um pouco mais do Flamengo. Vamos falar dos outros clássicos também, minha gente, então fiquem aí. Bora lá. Estamos aqui no break. Likes, hein, gente? Podemos melhorar esses likes aqui. A audiência tá muito boa, obrigada, gente. Mas podemos melhorar os likes. Peça likes, Danilo Lavieri.
Vou pedir likes e vou aproveitar para mandar um abraço. Eu citei a festa fantasia que eu fui vestido de professor de La Casa de Papel. E o dono da festa está nos assistindo, o grande Felipe Santoro, um abraço para ele. Me mandou aqui, fala que a festa é minha, mandou aqui no WhatsApp. Deixem likes, não esqueçam da nossa promessa, 1.500 likes, PVC vai cantar Marisa Monte. Não. Ai, meu Deus. Não, se vocês derem 1.500 likes, eu não vou cantar, prometo. Se não der, aí ele canta. Então tá bom. O Ezequiel falou, a gente vai falar da arbitragem, fica tranquilo. E o Fabrício fala aqui, vocês querem apostar que o Bap ou o Boto vão soltar alguma fala sobre polêmica de arbitragem? Ele falou, o Boto falou ontem. O Boto falou ontem e Léo Ortiz também falou ontem. Achei até interessante a fala do Léo Ortiz que foi para a Cazé TV, falando, imagina a cabeça do árbitro que vai apitar essa partida, o nível de pressão, né? Então o jogador já está pensando nisso, vai ser pegado, não vai ser fácil não. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Samuca fala, domingo o Andréas vai fazer um de falta. Vai ter esse reencontro, hein, gente? Andréas Pereira e Flamengo. Como será que o Maracanã vai receber o Andréas Pereira, hein? Como será? Como você imagina? Como você imagina? Uma recepção muito calorosa. O Andréas tomou o segundo cartão ontem. O segundo, que significa que ele vai para o jogo. Mas ele pode ficar fora do jogo contra o Cruzeiro. Aliás, um cartão, hein? Que tentativa de piscinaço que o Andréas deu ontem, hein? Nossa Senhora. Estão elogiando a gente, hein? Como é raro, tô brincando, é raro não, vocês são fofos. Mas o Vinícius aqui. Luísa, PVC, Danilo, Mussetti, Igor, só craque ao vivo hoje. Obrigada, gente. Adriano falando que o programa tá leve, muito bom. Obrigada. Temos alguma informação sobre arbitragem, Igor? Como é que a CBF vai fazer essa escolha do fim de semana? Porque os holofotes vão estar virados para isso. Pois é, amanhã, meio-dia, audiência pública para anunciar o árbitro de Flamengo e Palmeiras e os outros 7 jogos complementares da rodada de domingo. Né? Primeiro eles vão fazer, acho que não sei se já fizeram de hoje, mas eles vão fazer primeiro a da leva dos 2 jogos de sábado e amanhã vão comunicar ao planeta quem vai apitar esse jogo. Obviamente a gente espera um árbitro experiente, FIFA para isso. Meu palpite é que eles estão entre Wilton e Daronco. Já que Ramon Abate-Abel está resolvendo seus problemas particulares aí de afastamento. Então, acho que vão apostar no medalhão desse aí, FIFA, para resolver essa questão do jogo contra o Palmeiras no domingo. Capaz de ser o Wilton. Eu acho que vai ser o Wilton também. Imagina os caras aparecem, Ramon Abate-Abel, o árbitro escolhido. Ele está afastado. Mas o que podia acontecer, e eu até acharia que aconteceria, se não tivesse apitado Palmeiras e Juventude no sábado passado, o David Oliveira Lacerda. Que saiu da serralheria, né? Ele saiu da serralheria, pediu demissão da serralheria. Estamos de volta. PVC fala, a gente começou a entrar no papo arbitragem aqui para o jogo de domingo. O David Oliveira Lacerda é apontado pela CBF como o melhor árbitro do campeonato. Só que ele apitou Palmeiras e Juventude no sábado passado. Então, dificilmente vai ser escalado para esse jogo, até porque ele é jovem. Ele apita hoje Grêmio em São Paulo, né? Apita. Vai escalar outro cara que pode queimar, porque é um árbitro jovem que tem uma projeção de futuro, e se coloca num jogo desse, ele erra, danou-se. E um cara que precisa de um peso, né? De um lastro, de uma tarimba para estar num jogo como esse. Mussetti, não é uma escolha fácil, né? Porque o árbitro vai estar com uma pressão ali pesada na cabeça, independentemente de quem seja. Então, acho que tem que ser um árbitro que tenha, de fato, um lastro para suportar isso. Tinha te perguntado sobre o Pedro, né? Então, queria um pitaco também sobre o Pedro depois da bronca do Felipe Luiz. Será que o Pedro mudou? Ele passou a ser mais proativo, ter uma postura mais positiva diante do time, por isso ele tem ido tão bem. E essa questão da arbitragem, né? Não é uma coisa simples, não. Lu, dificílima essa decisão sobre arbitragem. Também acredito que vai ser o Wilton. Espero que seja em relação ao Daronco, porque o Daronco, no momento em que todo mundo está falando de arbitragem, ele gosta muito de aparecer e me preocupa esse estrelismo que ele normalmente tem. Sobre o Pedro, é difícil mensurar não estando nos treinos, né? Então a gente acredita muito no Felipe Luiz, que é um cara sério, que conhece muito de bola. Eu tenho dúvidas sobre a forma com que o Felipe Luiz fez, mas dá para ver que é o Pedro mais ligado, jogando melhor, e eu confio nas declarações do Felipe Luiz de que é esse Pedro que o Flamengo quer, que o Flamengo precisa, em relação ao Pedro que decepcionava o treinador anteriormente.